Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo aqui um momento top, o melhor momento da sua vida, que as suas emoções estejam equilibradas e que você possa estar administrando essas da melhor maneira possível, ok? Bom, em Ezequiel, no capítulo 28, nós vemos o relato sobre o rei de Tiro, e lá há o relato de que ele, pela sua sabedoria e pelo seu entendimento, ele adquiriu muita riqueza. O relato ali diz que ele era mais sábio do que Daniel. Se corrermos o texto, vamos ver que ele está se tratando simplesmente de um homem. E esse homem, por causa da posição que ele ocupava, que era a posição de um rei, e um rei sábio, e que administrava extremamente bem os seus negócios, ele acabou sendo comparado ali como um querubim ungido. Se nós usarmos um critério de jurisprudência nesse texto, nós entendemos que toda pessoa que está em posição elitizada, em posição de governança, ela está num patamar acima. E esse patamar que ela se encontra é comparado com o jardim do Éden. Estou dizendo aqui o jardim que supostamente foi criado aqui na Terra no início da humanidade. É o jardim de Deus, ali retrata que é o jardim de Deus, é o jardim espiritual. Então, se nós pegarmos o texto, podemos afirmar que ali está relatando que uma pessoa em uma posição de elite, acima da média, é uma pessoa que está no jardim de Deus, ok? Então, o texto discorre sobre isso. Então, ali naquele texto, um homem que está num patamar de governança é comparado com um querubim ungido que está no jardim de Deus. É coisa desse mundo mesmo. O que tem de pessoas aí vivendo no Éden, no jardim de Deus, nessa vida, nesse momento, não é brincadeira, ok? Se você não está, você pode lutar e usar de sabedoria e entendimento para entrar nesse jardim que muitos aí estão, porque é isso que trata o texto lá. Com sabedoria e entendimento, as pessoas conseguem entrar num patamar a estar verdadeiramente no jardim de Deus. Ali naquele texto diz que aquele rei, o rei de Tiro, ele era tão sábio e entendido que ninguém podia esconder nada dele. Ele tinha facilidade para poder descobrir o que estava sendo tramado, o que estava sendo feito à sua volta. Por causa da sabedoria, ele era um cara investigativo, vamos dizer assim. Então, pegando esse texto agora e aplicando ao contexto atual, vemos que há uma rebelião no céu neste momento. Se nós pegarmos a liderança do pastor Silas Malafaia, que é comparada à posição do rei de Tiro, ou seja, o pastor Silas Malafaia está no Éden, no jardim de Deus, se pegarmos aquele contexto na sua essência. Não inventarmos nada de diferente, não tentarmos espiritualizar aquele texto. Se pegarmos ele ali cru, do jeito que ele está na Bíblia, podemos dizer que o pastor Silas Malafaia está no Éden, do jardim de Deus. Até a ida do povo de Israel para o cativeiro, era Deus quem realizava, quem fazia o mal e o bem. Não havia ali a figura do diabo, não havia a figura do Satanás. Quando os judeus voltaram da Babilônia e o Império Grego se propagou, disseminando a sua cultura e a sua filosofia, passou-se a adotar em Israel a figura do diabo, a figura do Satanás, de um ser que havia caído. E hoje é usado ali o texto de Ezequiel com muita frequência para poder dizer que ali está se tratando de um ser espiritual que havia no céu e que caiu. Ok? Que o rei de Tiro estava no céu, nessa visão que eu estou te passando, estava. E que ele caiu, ele caiu. O texto fala que ele arrastou uma boa parte das estrelas que ali estavam juntamente com ele. Aquelas pessoas em posição elitizada, as estrelas, né, que tem por aí, que estão governando e ajudando a administrar as nações. E essas estrelas caíram juntamente com ele, essas pessoas que ajudavam a governar o povo. É isso que está tratando ali, é isso que eu entendo, ok? Mas levando agora para o contexto atual. O pastor Silas Malafaia tem centenas
né, de estrelas rodeando ele ali, dependendo da sua argumentação, da sua filosofia, da sua influência, para poder orbitar em torno dele. Se o pastor Silas Malafaia cair, cai também essas estrelas, como caíram aqueles que orbitavam em torno do rei de Tiro. Ok? Bacana. O problema é que se nós pegarmos, por exemplo, o contexto do rei de Tiro e aplicarmos ele ao Silas Malafaia, vemos que há milhões de pessoas hoje seguindo a mentalidade, a cabeça do pastor Silas Malafaia. Se nós pegarmos o texto de Romanos, no capítulo 13, onde que fala que toda autoridade é constituída por Deus e não há autoridade que não seja constituída por Deus, e que quem se levanta contra uma autoridade está se levantando contra o próprio Deus. Se pegarmos nesse contexto, nós podemos entender que há uma rebelião no céu neste momento. Há uma rebelião gerenciada pelo Silas Malafaia no céu espiritual que nos rodeia. Não sei se você consegue me entender. No céu espiritual, aonde está estabelecido essas pessoas de liderança, essas pessoas que estão em iminência de governo, assim como estava o rei de Tiro naquele momento. Você conseguiu entender o que eu quis dizer aqui? Se você conseguiu entender, deixe o seu like, ative o sininho da notificação, mas principalmente, deixe o seu comentário para mim saber se você conseguiu entender. E aí, você concorda ou você não concorda comigo? Você acha que a interpretação de Ezequiel capítulo 28 realmente é essa? Queria saber também se você acha que o pastor Silas Malafaia está fazendo a coisa correta. Queria saber se você acha que ele não está levando milhões de pessoas a se rebelarem contra Deus ou contra o Deus da Bíblia nesse contexto de briga política que ele se encontra inserido. Estaria ele conduzindo essas pessoas a uma proximidade com Deus ou a um afastamento, se levarmos em consideração o texto, é claro, de Romanos capítulo 13? Deixe o seu comentário. E desde já eu deixo aqui um forte abraço para você. E te desejo um excelente momento aí agora, ok?